assunto. E o tema que eu quero falar hoje é sobre igreja. E eu vou responder 3 perguntas nessa manhã. Igreja, o que é, para quê e para quem? Vou responder para você que está em casa também 3 perguntas nessa manhã. Igreja, o que é? Para que é a igreja? E para quem? Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. E ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas. Ou seja, a igreja simbolicamente hoje é o corpo de Cristo, que completa todas as coisas. Primeira pergunta que eu quero responder para você nessa manhã. O que é a igreja? O que é a igreja? Igreja é o lugar da manifestação da presença de Deus. É o lugar que Deus habita. No Velho Testamento, vemos uma passagem que Moisés, aliás, Deus fala para Moisés que estaria com eles, com o povo de Israel. Mas que ele mandaria um anjo com eles. E nesse momento, Moisés questiona Deus. Não. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com esse povo, eu não irei também. Mas eu acho que Deus deve ter pensado, mas Moisés, eu sou onipresente, eu sou onisciente, eu vou estar com você lá. Moisés falou, não. Não adianta esse negócio de anjo, eu quero que o Senhor vá com a gente. Então tá bom, Moisés, vamos fazer o seguinte. Eu vou construir o tabernáculo. Peçam para que construa um tabernáculo, que é um templo móvel. E assim, a minha presença estará dentro do tabernáculo. O tabernáculo era móvel. Onde o povo de Deus estava indo, Deus também estava com a sua presença através do tabernáculo. Assim começa a história de construir-se um templo físico. Deus não queria construir um templo físico. Deus não queria. Deus queria habitar dentro do povo, nas pessoas. Mas Moisés pede, não, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Aí Deus, então tá bom, pede para construir o tabernáculo, que eu vou estar lá. E Deus, nesse lugar do tabernáculo, se manifesta. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ali Deus perdoava o pecado do povo. E à medida que o tempo passa, Salomão, então, viu que não era legal aquele negócio de templo móvel, né? E o que Salomão faz? Ele constrói um templo físico. Um templo de alvenaria. O primeiro templo, então, é construído. Mas esse templo também é destruído depois por Nabucodonosor. E o povo de Israel fica sem um lugar físico para adorar a Deus. Tempos depois, já no Império, já com Esdras e Neemias, reconstroem o muro, reconstroem o templo. E lá nos tempos de Jesus, já no Império Romano, Herodes reconstrói, dá uma reformada maravilhosa no templo. E Jesus e os discípulos chegam então diante daquele lugar maravilhoso. Se você ler na sua casa depois em Lucas 21, versículo 5, Jesus está diante daquele lugar, junto com os seus discípulos, diante daquele lugar maravilhoso. E diz para aqueles discípulos, olha, está vendo esse lugar lindo aqui? Esse lugar aqui vai ser destruído. Isso aí acontece no ano 70. O templo é totalmente destruído pelo Marechal Tito. Israel fica sem um templo físico, um prédio para adorar a Deus.
O que que Jesus quer ensinar com seus discípulos ali diante daquela obra maravilhosa? O que que ele quer nos ensinar ainda hoje? Ele ensina que a partir do seu nascimento, da sua morte na cruz, e depois da sua ressurreição, não há mais uma casa, não é necessário mais uma casa física para adorar a Deus. Não precisamos mais de um prédio. Por quê? Porque a igreja não é prédio. Igreja é muito mais do que isso. Mateus 27, versículos 50 a 51, Jesus, quando morre, brada bem alto, está consumado. Sabe o que isso significa? O véu do templo se rasga o véu do Santo dos Santos se rasga de baixo a cima. Sabe o que isso significa? Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em templos. Por quê? Porque Ele agora habita dentro de você, dentro de mim. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Lá em Atos dos Apóstolos, após Estevão ser questionado sobre o Nazareno, por que o Nazareno disse que destruiria o templo? Atos 7, versículo 48. Estevão diz para eles: olha, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Nessa pandemia nós tivemos uma briga aí, fecha a igreja, abre a igreja, fecha a igreja, abre a igreja, eu não sei para que isso. Deus estava falando para a gente nessa pandemia: vocês têm que me adorar na sua casa. Porque eu sou igreja em vocês. Queridos, nós precisamos entender que se o templo físico fechar, a igreja continua. A igreja continua aberta dentro da sua casa, dentro de onde você estiver, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. A igreja de Atos não tinha templo, ela se reunia no estacionamento do templo, no átrio. Jesus inaugura uma nova fase da igreja. Efésios 2:19 fala que nós somos agora corpo de Cristo. Nós somos templo, casa do Espírito Santo. Não importa se online ou offline, presencial ou não presencial, eu e você somos a igreja do Senhor. Interessante que eu cresci dizendo, eu fui criado desde o ventre da minha mãe assistindo o ensaio do coral. Estava lá com o ventre da minha mãe e já estava no ensaio do coral. E eu cresci dizendo, eu vou à igreja. E é difícil vencer esse paradigma. É difícil dizer, eu vou à igreja. Mas não, nós devemos dizer, eu, a igreja do Senhor, estou indo adorar a Deus no santuário. Quando você coloca seus pés aqui, agora, esse lugar é santuário do Senhor. Querido, em nome de Jesus, você não vai à igreja, você vive a igreja, você é a igreja. Isso é igreja. O que é igreja? Isso é igreja. Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus 16:18. Como você se torna igreja? Submetendo-se ao dono da igreja. O que é a igreja? É o ajuntamento de todos que recebem o chamado de Jesus.
João 1, 11 e 12. A todos os que foram chamados, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Sabe? A igreja é o ajuntamento dos filhos dos servos de Deus. Está na sua casa agradecendo pelo pão da manhã, está na sua casa agradecendo pelo almoço. 2 ou 3, igreja reunida. Templo reunido. Igreja. São todos aqueles que receberam e atenderam o chamado de Jesus. Ide e faça discípulos. Em Atos 8, para deixar bem clara essa questão de o que é igreja, em Atos 8, versículos 1 a 3, diz que Saulo perseguia a igreja. Onde? Indo na casa deles. Paulo não perseguia a igreja indo no templo físico. Ele perseguia na casa deles. Na vida deles, no dia a dia deles. E lançava esses irmãos na prisão. Vou terminar essa definição de o que é a igreja para você agora. Igreja são homens e mulheres que ouviram o chamado de Jesus, creram nele, ouviram e vivem para Jesus, reconhecendo como seu Senhor e Salvador. Assim, recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é igreja. Não importa se na casa, se online ou se presencial, como vocês estão aqui. Isso é igreja. Igreja é a reunião dos santos do Senhor. Amém? Está definido? Agora, eu vou responder a segunda pergunta. Para que a igreja? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus 10 e 25. Para que a igreja? Você que está em casa agora, ouvindo essa ministração. Hebreus 10 e 25, o autor da carta fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja. Mas encorajamos-nos uns aos outros, quando é chegado, ainda mais que vocês sabem que é chegado o tempo final. Engraçado, eu ia colocar aqui, que o autor fala assim: não deixemos, eu sempre lia esse versículo e não tinha essa revelação. O autor fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja. Ele não fala na igreja, estão entendendo? Ele fala: não deixemos de reunirmos como igreja. Aonde? Na sua casa? Exatamente. Ele fala de reunir-se e encorajar uns aos outros. Então, gente, para que a igreja? A igreja é para viver uma experiência comunitária. Não existe igreja se nós não vivermos isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Grifa aí, então, na sua Bíblia aí, como igreja. Você que está com Bíblia aí, grifa aí agora. Não deixemos de reunir como. Não é na igreja, mas é como igreja. Grifa aí. Para quê? Encorajar-nos uns aos outros. Então, para que serve a igreja? Existe para servir ao próximo. Existe para servir a Deus,
servindo ao próximo. A nossa caminhada como igreja, gente, não pode ser solitária. Servir a Deus é colocar-se debaixo da sua autoridade, servindo ao próximo. Eu não posso servir a Deus, que Deus, Ele não quer que ninguém o sirva pessoalmente, sem servir ao próximo. Como que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo a Joana. Como que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo a Joyce. Como que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo a Tatá. Como que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo a Marina, quando eu sirvo a Roseli. Aí eu sirvo a Deus. A experiência comunitária. Você entende então para que a igreja? Para vivermos essa experiência comunitária. Igreja não é lugar para você gostar. Igreja é lugar para você servir. Interessante que no Novo Testamento existem 25 vezes a expressão uns aos outros. Presta atenção, você que está em casa, presta atenção. O autor dos Hebreus fala que é para nós encorajarmos uns aos outros. 25 vezes o Novo Testamento fala uns aos outros. Eu vou falar alguns aqui para você, rapidamente. Os mandamentos recíprocos. Amem-se uns aos outros, João 13, 4. Aceitem-se uns aos outros, Romanos 15, 73. Tenham cuidado uns pelos outros, 1 Coríntios 15, 24. Sujeitem-se uns aos outros, Efésios 5, 18 a 21. Suportem-se uns aos outros, Efésios 4, 24. Agora, os uns aos outros para proteger o corpo. Não tenham inveja uns dos outros, Gálatas 5, 27. Não julguem uns aos outros. Não se queixem uns dos outros. Esse aqui também é poderoso. Não falem mal um dos outros. Tiago 4:11. E esse aqui é para você tomar uma vacina rábica antes, né? Antitetânica, né? Não mordam-se e devorem-se uns aos outros. Gálatas 5:15. Não mintam uns aos outros. Gálatas 3, 9, 10. Confessem seus pecados uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Tudo tem referência, sabe? Depois você busca aqui comigo. Edifiquem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Ensine uns aos outros. Encorajem-se uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Agora, os mandamentos uns aos outros do servir. Sirvam-se uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Gálatas 5:13. Sejam hospitaleiros uns com os outros. 1 Pedro 4:9. E orem uns pelos outros. Tiago 5:16. Para que igreja? Para que igreja? A igreja existe para servir a Deus, servindo ao próximo. Isso é igreja. Se você vem à igreja para prestar o seu culto e não pensa em servir o próximo, você não é igreja. Infelizmente, quero te dizer isso nessa manhã. Se você vem à igreja pensando em não servir, você não é igreja. Como servir? Eu preciso servir a Jojo, fazendo um almoço para ela, é bom, né? Ou ela faz para a gente? Mas, por exemplo, a Roseli e a Elane estiveram aqui lavando a igreja.
aqui o salão da igreja. O André pintando. Eles estavam servindo. Servindo a Deus. Por que eles estavam servindo a Deus? Porque eles estavam servindo você, para que você tivesse um lugar mais limpo, um lugar de sentar. Então André estava servindo a Deus. Por isso, querido, eu vivo essa experiência de células. Eu gosto de células. E eu quero viver nesses últimos meses do ano uma experiência de igreja celular muito forte. Por quê? Porque nas células nós podemos fazer e colocar em prática esses 25 uns aos outros. E muito além disso, nós podemos evangelizar e ganharmos almas para Cristo. Então, para que a igreja? A igreja existe para servir ao próximo, servindo a Deus. E vou responder a última pergunta. Para quem é a igreja? Para que a gente saiba o que é, para quem é a igreja, a gente tem que saber a missão da igreja. Aí nós vamos ler Mateus 28, 18 e 19. Quem lembra? A missão da igreja? Mateus 28. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Estarei então convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu fiquei sabendo de um comentário de uma pessoa que não gostava da igreja, que não gostava do pastor Milton, porque eu fico incentivando todo mundo a ganhar uma alma. Infelizmente. Porque eu fico cobrando você a ganhar uma alma. Eu vou cobrar sempre. É o meu papel. Ah, mas eu não gosto da igreja, não gosto da administração, porque o pastor fica cobrando eu ganhar uma alma até o fim do ano. Como o Titi também fica incentivando as pessoas a orarem, a ler a Bíblia. Eu fico incentivando as pessoas a ganhar uma alma. Por quê? Porque essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Para quem que é a igreja? A igreja é para aqueles que ainda não são igreja. Jesus diz que é para nós ensinarmos a obedecer tudo aquilo que Ele tinha ensinado para eles. O grande desafio da igreja, você que é a igreja, que entendeu o que é a igreja e para que é a igreja, o grande desafio nosso agora é alcançar aqueles que ainda não são igreja. Tornar-se igreja agora. Porque senão nós não estaremos cumprindo o ID de Jesus, a missão de Jesus. Em Atos 1:8, Jesus, após ressuscitar, aparece aos seus discípulos e diz: vocês vão receber um poder tremendo sobre a vida de vocês. Vocês vão ficar apaixonados por mim. Vocês vão ler a Bíblia todo dia, vocês vão orar todo dia, mas vocês vão receber esse poder para quê? Para quê? Para quê? Para que aquele poder, gente? Para que aquela língua estranha? Para que falar em línguas? Para que aquele poder? Eu acho que eles rodopiavam do poder. Para quê? Para quê? É bom sentir o poder de Deus e ficar cheio daquele poder? É bom ler a Bíblia? É bom orar? É bom cantar louvores? Sim, é bom. Mas para quê? Para serem minhas testemunhas. Onde? Em Osasco, Jerusalém, na Judéia, em São Paulo, em Samaria, no Brasil e nos confins da terra. Jesus dá uma ordem. Para que seria esse poder, gente? Para que ser cheio do poder? Para ficar dentro de Jerusalém, preso, engordando? Né, Ana? Eu recebi essa ministração, gente, foi do pastor
Um amigo meu que ouvia essa ministração, durante a pandemia, uma coisa que Deus tem me dado é ouvir ministrações, ouvir ensinos, me encher, mas eu preciso passar isso que eu estou sentindo. Estava falando para cá, se eu não conseguir passar, eu vou ficar maluco. Porque eu estou cheio de Deus, cheio da palavra. Sabe, desse negócio, dessa coisa de ir para Samaria, de ir para o confim da terra. Então, essa igreja recebe esse poder, e em Atos 2, esse poder se manifesta, eles são batizados com o Espírito Santo. Fogo, línguas de fogo. Presta atenção agora, você que está em casa, você que está aqui nessa linha de raciocínio minha agora. Em Atos 2 é uma igreja maravilhosa, uma igreja que eu amo, que se reuniam nas casas e ninguém tinha necessidade de nada. Se converteu 1.000 almas, 2.000, 3.000 almas, muitas conversões. É a igreja modelo, é a igreja que eu amo. Mas a igreja não obedece o ide de sair de Jerusalém. A igreja fica em Jerusalém, só em Jerusalém. Ali está gostoso. Jantar na casa do pastor Uriel, célula cheia, que bom. Culto bonito, templo ainda em reforma, mas lugar gostoso. Mas a ordem era para sair de Jerusalém. Era para quem? No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, anota aí depois isso aí, vai estar gravado. Deus permitiu uma perseguição à igreja de Jerusalém. Saulo começa a varrer a igreja e perseguir a igreja de Jerusalém. Vai nas casas e persegue os irmãos. Deus até fala com Pedro, quando desceu aquelas cordonizes para Pedro e diz para ele, está vendo, Pedro, come essas cordonizes, mas eu não vou comer, Senhor, porque eu não sou impuro. Aí Deus fala para ele, come, porque eu quero que você saia de Jerusalém, vá na casa de Cornélio. Está vendo como que Deus primeiro usa o líder para poder levar a missão? E Pedro sai dali e vai na casa de Cornélio, que era um gentio, que não era um judeu. Mas nós vemos que assim mesmo, com aquela perseguição, eles continuam só pregando em Jerusalém. A ordem era para ir aonde? Sair de Jerusalém. Judéia, Samaria e o confim da terra. E eles não saem. A história da igreja começa com a descida do Espírito Santo, sim. E aquele poder é derramado. Eles tinham entendido o que era igreja. Já tinham entendido o que era igreja. Eles tinham entendido para que igreja. Estavam juntos. Estavam juntos nas células, nas casas. Mas não tinham entendido ainda para quem é a igreja. E no capítulo 11, nós vemos que eles começam a obedecer. Se você ler lá no versículo 19, capítulo 11, Atos, capítulo 11, versículo 19 a 21. A igreja entende e começa a cumprir a sua missão daqueles que era a igreja, era para ser a igreja. Eles são perseguidos e começam a pregar na Grécia, na Antioquia, fora de Jerusalém. Interessante. Pega essa comigo agora. Pega essa. No versículo 26, glória a Deus, eu entendi isso aqui tremendamente, gente. No versículo 26 do capítulo 11 de Atos, após a igreja entender que para quem era a igreja, eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Depois que a igreja entende o que era a igreja, para que a igreja e para quem era a igreja, no versículo 26, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Pegou? Entendeu?
Os discípulos de Cristo conseguem entender de forma integral o que é a igreja e para quem é a igreja quando eles saem de Jerusalém. Queridos, por isso que o nosso culto é para Deus, mas deve ser focado nos sem igreja. A liturgia deve ser focado nos sem igreja. O louvor deve ser focado nos sem igreja. Tudo é para Deus. Mas pensando no horizontal, para quem é a igreja? Eles são a razão de tudo. Você já é igreja? Amém? Amém? E os que não são igreja ainda? O que vamos fazer com eles? Ganhar eles para a igreja, trazê-los para a igreja. Eu quero terminar num texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, quero terminar a minha ministração nessa manhã. Abra comigo em 2 Coríntios 5. Glória a Deus. Eu penso que essa pandemia está fazendo que a gente possa sair de Jerusalém. Que a gente possa se afastar pensar que aqui está muito gostoso, que na casa está muito gostoso. A gente precisa sair de Jerusalém. A gente precisa atingir Samaria, Judéia e os confins da terra. Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Repita comigo. Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Não é ninguém. Sou eu e é você que está aí. E vocês que estão aqui. Não serão os anjos, não serão os arcanjos. Nós somos responsáveis de levar essa mensagem para o sem igreja. E no versículo 20 ele fala: portanto, vocês agora são embaixadores de Cristo. Como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Gente, esse versículo é tremendo. E nos fala do que é igreja, para quem é igreja e para quem é igreja. A igreja serve para servir, né? Ele fala aqui: pois Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E Ele nos confiou a mensagem da reconciliação, versículo 19. A palavra mensagem é logos, proclamação, pregação. Ele nos confiou essa mensagem. Esse texto nos descreve, então, o que é a igreja? Alguém que está em Cristo é nova criatura. Não é o que o texto diz? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a igreja é alguém que está em Cristo e é nova criatura. Para que é a igreja? Para realizar o ministério da nova reconciliação, a diaconia, o serviço uns aos outros. E para quem é a igreja? Para proclamar a mensagem da reconciliação, o Logos.
E ele conclui dizendo que nós somos embaixadores. Embaixador é alguém que não pertence a essa terra, não pertence a esse país. Embaixador é alguém que está em outro país, pregando a mensagem de um reino. Quero terminar dizendo para você que, nesse recomeço dos cultos presenciais, não apenas assista o que Deus vai fazer. Seja a igreja e leve a igreja para quem não é igreja. Não seja apenas um consumidor. Nessa nossa comunidade de fé, a Igreja Espaço Quírios, precisamos da mão de obra de todos vocês. Somos poucas pessoas. Precisamos de pessoas para operar aqui o vídeo. Precisamos de pessoas para operar, o Léo hoje está nos ajudando para operar o som. Precisamos de pessoas para nos ajudar na cesta de alimentos. Seja a igreja, irmão. Seja a igreja. Sirva o próximo. Nós só seremos uma igreja verdadeira se servirmos ao próximo. Assim estaremos servindo a Deus. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa alcançar você de coração. Coração. Quando o pessoal do louvor sobe aqui, eu quero dizer para você que servir a Deus é servir com tudo que você tem. Servir também com os seus recursos. Com o seu tempo. A igreja saiu de Jerusalém e foi e alcançou depois os outros povos, a Antioquia, a Grécia. E graças a Deus, através dessa perseguição, o evangelho chegou até a gente.